Uma boa tarde a todos, muita paz. Vamos dar início a mais um estudo de uma palestra na nossa casa e nós temos a grata satisfação de mais uma vez contar com a participação do nosso irmão Nivaldo Magalhães, que já é um companheiro nosso, né? Já é um trabalhador da nossa instituição, que pertence ao Novo Horizonte, que é o Centro Espírita de Serra Talhada, e que vem hoje conversar com vocês sobre um tema maravilhoso: como cuidar da sua saúde espiritual. Nosso irmão, que é um companheiro que labuta na área de ajuda espiritual e na saúde das criaturas, ele tem assim uma oportunidade muito grande de trazer uns ensinamentos que vai nos dar toda ajuda e toda orientação. Então vamos agradecendo nosso Pai Celestial, rogando bênçãos de muita paz, de muita luz, de muita harmonia, que o nosso irmão receba os fluidos salutares, que lhe dê palavras simples, esclarecedoras, que ajude nesse momento. Pai amado, envolve todos nós, Senhor, em teus fluidos de paz, de harmonia, de equilíbrio, serenando as nossas mentes e os nossos corações e ajudando para que o nosso irmão tenha palavras simples, esclarecedoras, que ajude a nós compreendermos cada vez mais as tuas lições de amor. Que a tua bondade infinita nos envolva e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. As pessoas que desejarem podem colocar um copo com água para que durante a reunião ela seja fluidificada para cada um. Que assim seja. Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. O tema da palestra de hoje é como cuidar da sua saúde espiritual. E Jesus, que é o médico dos médicos, nos traz grandiosos ensinamentos. Eu vou buscar trazer tanto a parte religiosa, os ensinamentos da doutrina espírita, como também alguns fatos científicos para que nós possamos ter melhor compreensão desse tema. E agora, para que eu possa melhor explanar o tema, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bem, meus irmãos, vamos agora dar início à nossa palestra. E o tema da palestra é como cuidar da sua saúde espiritual. E para que a gente possa compreender melhor, vamos ver o que é saúde. Vamos agora ver qual é o conceito de saúde. Saúde é o estado do organismo que está em equilíbrio com o ambiente, mantendo as condições necessárias para dar continuidade à vida. É o estado habitual de equilíbrio mental, físico e psicológico, e também emocional. Então, meus irmãos, o que é que vocês aqui já notam? Que a saúde, ela não envolve apenas um único fator, que seria, por exemplo, a saúde física. A saúde verdadeira, ela envolve todos esses aspectos. Então, quando a gente fala em saúde, a gente fala em saúde integral. É a saúde que envolve todos os fatores. E quais são os conceitos da saúde integral? Para que a gente possa ter saúde verdadeiramente, a gente tem que cuidar da nossa saúde física, temos que cuidar da nossa saúde mental, temos que cuidar da nossa saúde emocional e também precisamos cuidar da saúde energética e também da espiritual. Senão, a gente não vai ter verdadeiramente saúde. Continuando, a gente vai agora falar sobre saúde mental. Hoje, a ciência já mostra como a nossa mente é poderosa. A nossa mente, ela tem um grande poder criativo, tanto para criar coisas boas, como também coisas ruins. A nossa mente, ela pode criar tanto a saúde, como também pode criar a doença. E para que a gente possa entender melhor sobre isso, eu vou agora passar um trecho do livro Nosso Lar, onde a irmã Veneranda, ela faz
uma palestra explicando sobre o poder da nossa mente. Acompanhe. Como sempre, não vou aproveitar a nossa reunião para fazer um discurso longo e cansativo. Eu venho para conversar com vocês, fazer algumas observações a respeito do pensamento. Com certeza encontram-se aqui mesmo na plateia centenas de companheiros nossos, ainda surpresos por terem encontrado na esfera espiritual coisas tão parecidas com as que conheciam na Terra. Esses irmãos talvez não tenham aprendido que o pensamento é a linguagem universal. Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida. E por desconhecimento disso, vivem perguntando por que encontraram aqui a habitação, os utensílios, os objetos e a linguagem terrestres. Ninguém deve se surpreender com esta realidade. Temos vivido, enquanto encarnados, dentro de círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas não se pode esquecer que somos milhões de almas neste universo, um pouco insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino. Somos apenas entidades, vivendo nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. De que adianta os grandes instrutores da humanidade encarnada ensinarem princípios divinos, verdades eternas e profundas, se quando vivemos no planeta recebemos notícias dessas leis, mas não nos submetemos a elas, não tomamos conhecimento dessas verdades e nem consagramos a elas nossas vidas? Por outro lado, será que só por admitir o poder do pensamento ficaria o homem liberto da inferioridade? Não, impossível. Mesmo vivendo um século no corpo físico, é tempo demasiadamente curto para que alguém chegue à condição de cooperador essencialmente divino. A educação na Terra informa sobre a força mental. Mas, em geral, essa força, essa energia, é empregada por nós durante milênios e milênios em criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo formam alunos que muitas vezes agem apenas no terreno verbal. Como pode uma pessoa cumprir seu dever só com palavras? A Bíblia ensina que o próprio Senhor da vida não se limitou a falar, mas continuou o trabalho na ação. Todos sabemos que o pensamento é força essencial. Só não admitimos que o tempo todo desviamos essa força de maneira viciosa. Assim como o homem é obrigado a alimentar os próprios filhos, cada espírito deve manter e nutrir o que sua mente produz. Uma ideia criminosa só pode gerar consequências ruins. Um pensamento elevado traz resultados bons. Para lembrar um exemplo bem simples. A água. A água, depois de se elevar às alturas, volta ao solo purificada, transformada em orvalho ou chuva benéfica. Mas se for mantida empoçada e cheia de detritos, vira habitação de micróbios destruidores. O pensamento é força viva, é a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Pela mente, o homem pode se converter num anjo a caminho do céu, ou num gênio diabólico correndo para o inferno.
É grande a importância disso. Então, meus irmãos, viram como a mente é poderosa? Viram como nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos? Então, se a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos, a gente muitas vezes não tem controle sobre a nossa vida. E para que a gente possa entender melhor sobre o poder da mente, vamos ver como surgem as doenças. Como a gente viu agora, através da nossa irmã Veneranda, através da obra De Nosso Lar, as doenças, elas começam com pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos, eles fazem surgir sentimentos negativos, como raiva, medo, culpa, tristeza, ansiedade, entre outros. E esses sentimentos negativos, quando eles são persistentes, quando ficam por longos períodos, fazem surgir as doenças no corpo físico. Então, meus irmãos, esse é o esquema de como surgem as doenças. Começam com nossos pensamentos, aqueles pensamentos negativos, persistentes por dias, semanas, meses ou até anos. Esses pensamentos surgem sentimentos negativos e dos sentimentos negativos surgem doenças no corpo físico. Só que quem já tinha dito isso a nós há muito tempo foi o nosso querido Chico Xavier. Olha o que diz o nosso querido irmão Chico. Muitas de nossas doenças são unicamente o produto de nossos pensamentos desequilibrados. Então, nesse ponto, a gente já pode ter o quê? A noção que para que a gente possa cuidar da nossa saúde espiritual, temos que cuidar dos nossos pensamentos. Nós temos que cuidar da qualidade dos nossos pensamentos. Então, nós precisamos cultivar bons pensamentos e quando vier algum pensamento negativo, a gente buscar combater através da prece, da conexão com nossos irmãos espirituais, para que a gente sempre tenha bons pensamentos. Tudo bem? Bom, a gente falou que a doença, ela começa com pensamentos negativos. E dos pensamentos negativos fazem surgir sentimentos negativos. Então, além de nós termos que cuidar da nossa saúde mental, nós também devemos cuidar da nossa saúde emocional. Tá? Então, qual é o conceito de saúde emocional? Saúde emocional é o equilíbrio das funções psíquicas que se revela na capacidade de controlar e gerenciar as emoções, resultando em sentimento de bem-estar e na ausência de distúrbios emocionais. Então, vamos entender como as emoções negativas podem causar doenças no nosso corpo. E para que a gente possa entender melhor, meus irmãos, sobre isso, eu vou agora falar sobre a pesquisa desse senhor, a pesquisa de Hidehiro Takahashi. Hidehiro Takahashi, ele é um neurocientista japonês. E ele fez a seguinte pesquisa. Ele induzia emoções negativas e através do estudo, através do encefalograma, através de exame de ressonância magnética, ele via quais áreas do cérebro eram estimuladas. Por exemplo, aqui nessa imagem, vocês estão vendo essa imagenzinha, esse pontinho amarelo. O que foi que fez Hidehiro Takahashi? Ele pedia para que as pessoas imaginassem uma situação de inveja. Eles pensavam em alguma coisa, eles pensavam em alguém que tenha mais sucesso que a pessoa, por exemplo. Isso fazia com que eles sentissem um sentimento de inveja. E quando essas pessoas sentiam inveja, essa área do cérebro, ela era estimulada, nesse pontinho aí, amarelo. Só que, o que foi que esse pesquisador notou?
esse pesquisador notou que essa área da inveja, essa área é a mesma responsável por causar dor, tanto física como emocional. Ou seja, quando uma pessoa sente inveja, ela estimula áreas do cérebro relacionadas à dor. O sentimento de inveja causa dores no corpo, tanto doenças físicas como mentais. Essa foi a conclusão de Hidehiro Takahashi. Essa pesquisa foi no ano de 2009. E olhe o que ele aqui concluiu. Quando os voluntários sentiam inveja, a parte do córtex dorsal anterior do cérebro era ativada. Essa parte que está em amarelo. Então, o que ele então concluiu? Pessoas muito invejosas tendem a ter uma grande atividade nessa região do cérebro, que é responsável pela dor física e também é associada à dor mental. Então, isso aqui é uma prova científica de que quando você tem emoções negativas como inveja, medo, culpa, tristeza, ansiedade, isso afeta o seu cérebro. Essas emoções negativas afetam todo o seu cérebro, que também afeta o seu corpo. E esse pesquisador, ele falou sobre a inveja. Mas como as emoções negativas podem nos prejudicar? Eu vou mostrar para vocês essa tabelinha aqui, ó. Quando uma pessoa ela cultiva raiva, quais são os órgãos afetados? Vesícula biliar, articulação, músculo, fígado, olhos. Tem pessoas que quando tem raiva, começam a sentir coceira nos olhos, ardência. Então, muitas vezes, essas dores nos olhos é causada por raiva. Seguindo essa mesma linha, pessoas muito ansiosas, elas podem ter problemas no seu intestino delgado, artérias, nos vasos sanguíneos, coração e língua. Se você parar para pensar, meus irmãos, uma pessoa quando infarta, geralmente o quê? Ela tem uma emoção muito forte, uma ansiedade, uma agitação. Seguindo esse mesmo princípio, uma pessoa que carrega muitos medos pode afetar rim, bexiga, cabelo, ossos. Uma pessoa preocupada afeta o nosso tecido, estômago, pâncreas, boca. E uma pessoa que carrega um sentimento de tristeza, uma pessoa depressiva, ela pode ter problema no seu intestino grosso, como, por exemplo, constipação intestinal, que é a conhecida prisão de ventre. Pode afetar a parte respiratória, pulmão, nariz e pele. Então, isso aqui é uma prova científica de que quando acumulamos sentimentos negativos, afetam o nosso corpo. E a gente sabe que essas emoções negativas também afetam o quê? Afetam o nosso íntimo, afetam o nosso espírito. Então, para que a gente possa cuidar da nossa saúde espiritual, a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos e cuidar dos nossos sentimentos. A pergunta que eu faço é: quais sentimentos você está acumulando? Você é uma pessoa que vive com medo? Uma pessoa que vive com raiva, agitada? Meus irmãos, todos nós temos emoções negativas. Só que você tem o poder, você tem o livre-arbítrio de não se permitir ser dominado por elas. Você tem esse poder. Quando vier uma emoção negativa, você pode o quê? Combatê-la. Você pode fazer com que ela não tenha campo para crescer, através do cultivo de bons sentimentos. Por exemplo, se você está muito angustiado, qual é a melhor forma de você cultivar sentimentos bons? A prece, uma leitura edificante, você ver bons filmes, você ter contato com pessoas boas. É assim que se combate. É como nos ensinou Paulo de Tarso: combater um bom combate. Certo, meus irmãos? Então, devemos cuidar dos nossos pensamentos e cuidar das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Mas tudo isso que a ciência hoje prova
Emmanuel também já tinha dito. O que nos fala Emmanuel? Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas, que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta, que seria medo, à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atinge com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Esse trecho faz parte do livro Pensamento e Vida, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu quero que vocês atentem à seguinte parte aqui, onde ele fala: nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-os a deploráveis fenômenos de alienação mental na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Então, meus irmãos, o que é que Emmanuel quer nos ensinar? Quando nós cultivamos pensamentos negativos, esses pensamentos negativos geram sentimentos negativos. E além de causarem dores no corpo, tanto físicas como mentais, também abre campo para processos obsessivos. Pois é, meus irmãos, pensamentos negativos fazem com que você entre em sintonia com espíritos menos elevados, abrindo campo para processos obsessivos. Ou seja, você vai ter doença física, doença mental, emocional e também espiritual. Então, quando a gente cuida da saúde mental, emocional, física e espiritual, nós também estamos ficando protegidos contra processos obsessivos graves. E olha que coisa interessante. O que a ciência atualmente prova era uma coisa que tanto Emmanuel como o nosso querido André Luiz já falou nas obras de Chico Xavier. Então, isso mostra, meus irmãos, que a doutrina espírita ela está perfeitamente alinhada com a ciência. Isso mostra que a nossa doutrina espírita ela segue 3 pilares: religião, filosofia e ciência. Então, todos esses estudos científicos, eles estão apenas comprovando o que a doutrina espírita já havia nos dito através das psicografias, como, por exemplo, das obras tanto de Chico Xavier e também de Valdo Franco. Tudo bem? Bom, meus irmãos, continuando, a gente falou da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, mas também é muito importante de nós cuidarmos do nosso corpo físico. Por quê? O nosso corpo físico é o nosso veículo de evolução nesta encarnação, no nosso planeta Terra. Então, esse corpo físico é o local onde o nosso espírito está temporariamente abrigado para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ter experiências. Só que, o que é que acontece? Todo o corpo físico, ele tem uma quantidade de energia vital. Por exemplo, se um espírito ele está programado para se manter encarnado por 80 anos, ele tem energia vital para 80 anos. Só que o que é que acontece? Quando a pessoa não cuida do seu corpo físico,
Como, por exemplo, fica ingerindo bebida alcoólica, fuma, não faz atividade física, dorme pouco, fica consumindo alimentos ruins, alimentos com muita química, você está o quê? Você está afetando o seu corpo físico. E isso pode causar com que você consuma antes do tempo essa energia vital. Ou seja, uma pessoa que estava programada para que ela vivesse 80 anos, ela agora só tem energia para viver 70. Então, o que é que acontece? Ela tinha 80 anos na Terra, só que agora reduziu 10. O que é que ela fez de forma inconsciente? Foi uma espécie de suicídio inconsciente. Por quê? Ela reduziu seu tempo na Terra. Então, meus irmãos, a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, temos que cuidar da nossa saúde para que a gente possa aproveitar ao máximo a nossa experiência terrena. E também para que a gente possa ter uma experiência terrena com qualidade de vida, sem dores e sem doenças. E sobre cuidar do corpo físico, o que nos fala Emmanuel? A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, no nosso corpo, impondo às células a distonia, desequilíbrio, pelo qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil, campo fértil, à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que muitas vezes a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Então veja, meus irmãos, que Emmanuel ele fala que muitas das doenças do corpo elas podem ser evitadas. Muitas vezes, numa existência, você tem uma doença, mas que você não estava necessariamente programado para ter aquela doença. Você teve aquela doença porque você não cuidou corretamente do seu corpo. Então, para que a gente possa cuidar da nossa saúde espiritual, precisamos cuidar dos nossos pensamentos, sentimentos e também cuidar corretamente do nosso corpo físico. Essa bênção que faz com que a gente possa evoluir e também crescer neste amado planeta. Bom, meus irmãos, então, quais são os remédios para o espírito? Quais são os remédios que nós devemos ministrar constantemente para o nosso espírito? Quais são eles? Bom, meus irmãos, primeiramente, reforma íntima. Para que a gente possa cuidar da nossa saúde espiritual, nós temos que trabalhar a nossa reforma íntima. Nós temos que a cada dia buscar nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos melhores, cada dia buscar evoluir, crescer, curar de nossas enfermidades físicas e também cuidar de nossas enfermidades morais. A gente tem que acabar com o ciúme, com a inveja, com o rancor. É assim que a gente cresce. Quando a gente cuida do nosso espírito, limpando de todas essas mazelas morais, a gente, além de ter uma saúde espiritual, a gente está o quê? Caminhando no processo de crescimento e estamos ficando mais perto da verdadeira felicidade. E isso, meus irmãos, a doutrina espírita faz muito bem. A doutrina espírita é o grandioso remédio para que nós possamos trabalhar a nossa reforma íntima. A cada dia, buscar nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos melhores. Esse é um dos remédios. Mas também temos o quê? Perdoar. Quando você guarda mágoa, a gente viu que a mágoa é uma emoção negativa. Pensamentos negativos, sentimentos negativos, doenças. Então, se você tem mágoa, se você está tendo dificuldade para perdoar, perdoe. E quando Jesus fala nos seus ensinamentos perdoar, não é que a pessoa que lhe causou mal vai sair impune, nada disso.
Quando Jesus fala para você perdoar, é para o seu próprio bem. É como diz Shakespeare. Quando você tem mágoa de alguém, é a mesma coisa de você tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Quando você guarda mágoa, a única pessoa prejudicada é você. E o que foi que nos ensinou Jesus com a lei de justiça? Todo mundo que cometeu faltas vai ter que responder por essas faltas. Ninguém fica livre das leis de Deus. Só que as leis de Deus são baseadas em amor. Todo mundo que cometeu faltas vai ter que responder perante as leis divinas. Então você pode perdoar tranquilamente. Se liberte desse sentimento negativo. E você vai experimentar o quê? Alegria e bem-estar. Perdoe, meus irmãos, pelo seu próprio bem. Perdoe. Esse é um grandioso remédio para o espírito. Temos também a gratidão. Me diga uma pessoa que consiga ficar mal sendo grato. Não tem. É cientificamente comprovado. Quando você agradece, você fica num estado de espírito elevado. Você sente alegria, você sente amor. Quando você agradece pelas coisas boas, pelas bênçãos que tem na sua vida, você passa a ter um estado energético, um estado vibratório elevado. E com isso, você está cuidando do seu pensamento, sentimento e, consequentemente, está cuidando do seu corpo. E, meus irmãos, nós temos tantas coisas por ser grato. Pela saúde, pela paz, trabalho, pela saúde física. Temos braços, pernas, enxergar, respirar, falar. Nossas roupas, amigos, família. Muitas vezes, até a dor que nós sentimos é uma bênção que nos ajuda a crescer, evoluir e nos tornar seres humanos melhores. Meus irmãos, pratiquem diariamente a gratidão. De preferência, escreva todo dia 10 motivos pelo qual você é grato. No outro dia, mais 10 motivos. Todo dia, escreva 10 motivos pelo qual você é grato. E, lembrando, todo dia você também lê todos os motivos pelo qual você é grato. Você vai experimentar um sentimento de alegria, bem-estar e felicidade, meus irmãos. A gratidão é um grandioso remédio para o nosso espírito. Uma coisa muito importante, conexão com Deus e nossos espíritos protetores. Meus irmãos, se vocês verem os textos evangélicos, bíblicos, eles sempre orientam uma coisa: oração. Orem, meus filhos, orem, meus irmãos. Porque a gente, quando ora, a gente mantém uma conexão com Deus e com nossos espíritos protetores. E quando a gente se conecta, a gente recebe muita ajuda. Tanto ajuda na parte de inspiração, como bons fluidos, boas energias. A gente recebe passes, a gente recebe auxílio, assistência, e a gente está mais aberto para que nós possamos o quê? Receber energias do alto, energias celestiais, que são energias curativas, que ajudam para que a gente tenha paz mental, ajude para que a gente se mantenha equilibrado, harmonizado, em paz. Então, meus irmãos, quando a gente ora, a gente se conecta com Deus, com nosso Mestre Jesus e nossos guias mentores espirituais. Tem também uma prática que ajuda muito, é a meditação. Meus irmãos, eu recomendo fortemente que vocês estudem, que vocês pesquisem sobre meditação. Quando a gente medita, a gente fica em estado de calma, de paz, e a gente consegue viver o aqui e o agora no momento presente. E hoje é cientificamente comprovado que pessoas que meditam também possuem uma melhor saúde, tanto física, emocional, mental e também saúde espiritual. Certo, meus irmãos? Esse é um grandioso remédio. E um grandioso remédio também é trabalho no bem.
Tem uma frase de Bezerra de Menezes que eu gosto muito. A frase é: a solução para tudo e para todos está no trabalho a favor dos necessitados. E como temos a bandeira do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Quando você ajuda no bem, quando você ajuda o seu próximo, quando você pratica a caridade, você consegue, além de você quitar seus débitos, você também é nutrido de um grandioso sentimento de bem-estar. Você atrai a ajuda de irmãos espirituais elevados. Você vibra no bem, no amor e na paz. E o que é que fala o nosso querido Emmanuel? A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Então, meus irmãos, para que a gente possa cuidar da nossa saúde espiritual, precisamos cuidar dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, cuidar do nosso corpo físico, trabalhar a reforma íntima, buscar cada dia nos tornarmos pessoas melhores, buscarmos seguir os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. O nosso Mestre ensinou: vós sois deuses, tudo o que eu fiz tu podes fazer e muito mais. Jesus veio para ser exemplo para nós, para que nós possamos crescer, evoluir, para sermos felizes. Ninguém está aqui na terra para sofrer, não. Trabalhemos a nossa reforma íntima, busquemos perdoar, sejamos gratos, busquemos sempre viver conectado com nossos guias mentores espirituais, através da oração. Você pode fazer orações várias vezes ao dia, 1 minuto. Você lá caladinho, faz uma prece. O que custa, meus irmãos? Não vai consumir tempo nenhum seu. E trabalhar no bem, meus irmãos. Meus irmãos, eu espero de coração que eu possa ter contribuído de forma positiva com esses ensinamentos. E todos esses ensinamentos, meu irmão, que eu falei, eu também vou buscar praticar para a minha vida. Porque todos nós somos necessitados. Meus irmãos, que nós a cada dia possamos nos tornar pessoas melhores, que nós possamos viver feliz, em paz e sempre alinhados com os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, meus irmãos. Eu desejo para todos muita alegria, muita felicidade, muita paz e que todos nós conquistemos a verdadeira saúde, para que a gente sim tenha a saúde espiritual, que a gente possa ser feliz, nos tornarmos pessoas melhores, seguindo os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Muita paz, meus irmãos. Mais uma vez, agradecemos o nosso irmão Nivaldo Magalhães por essa importante palestra, esse importante ensinamento que nos trouxe nessa tarde. Que cada vez mais o nosso Pai Celestial o ilumine, o ampare e o fortaleça para continuar nesse trabalho de engrandecimento das nossas almas, dos nossos corações, dos nossos espíritos. Então vamos dar alguns avisos da nossa casa, né? Nós estamos nos preparando para retornar às atividades normais da nossa casa, tá certo? A gente vai ter a oportunidade, mas por enquanto a gente continua com as atividades online do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e dessas palestras no sábado. Então será colocado nas segundas o Livro dos Espíritos, vai ser às 19 horas e nas 20 horas o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E no sábado, a partir das 16 horas, as palestras públicas, sempre com convidados, com um tema muito importante para nossas vidas, né? E nós, na nossa casa, nós já estamos fazendo os estudos de dia de segunda-feira, onde estamos estudando o Evangelho alternado. Um dia é o Evangelho segundo o Espiritismo, uma semana, a outra semana o Livro dos Espíritos, né? Isso às 19 horas. E nos sábados, nós estamos estudando um livro
de Hermance Dufour, que é Laços de Afeto. Muito importante para que a gente tenha um desenvolvimento desse afeto em cada um de nós, nossos corações. Então a gente está se preparando para poder estruturarmos e voltarmos às nossas atividades do sábado, das palestras públicas, já que a gente está vendo que as pessoas que estão vindo é muito pouca, e a gente que se decidiu não ter, para que não houvesse ter que diminuir as pessoas, a aglomeração, mas não está ocorrendo, e a gente vai fazer os trabalhos agora dentro em breve, né? Eu volto a avisar o dia exatamente em que a gente vai iniciar as palestras públicas no sábado, mas com limitações. Da nossa casa vai ter uma limitação de 24 pessoas no salão, para mantermos já o distanciamento exigido pelas leis de saúde. Então vamos agradecer o nosso Pai Celestial por toda ajuda e todo amparo. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, derrama sobre todos nós, Senhor, teus frutos de paz, de harmonia, de equilíbrio, serenando nossas mentes, nossos corações e nos dando força, coragem, confiança e fé para que possamos continuar vencendo as vicissitudes, as dificuldades das nossas vidas, que são provas para o nosso crescimento, para desenvolver a nossa fé, o nosso amor em Ti. Que a Tua paz, que a Tua luz envolva todos os lares, hoje e sempre. Que assim seja.